Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Estamos muito felizes de ter todos aqui. Hoje o nosso tema será prova e expiação. Espero que todos gostem. Foi preparado com muito amor e carinho. E vamos apresentar em forma de cenas do nosso cotidiano, tá? Tem uma duração aproximada de 40 minutos. E no final, a gente deixará alguns minutinhos a mais para questões e dúvidas, tá bom? Tenham todos uma boa apresentação. A prece inicial. Vou fazer a prece inicial. Amado Mestre, imensamente agradecido por estarmos aqui hoje com a casa cheia. Esperamos que todos gostem e tente levar um pouquinho da sua palavra que deixou para nós, para o seu lar. Pedimos para que a equipe espiritual possa nos acompanhar durante toda a apresentação. Que assim seja. Sim, seja. Oi, Zezinho, tudo bem? Oi, Nicolau, eu estou ótimo e você? Como vai, meu amigo? Eu passei muito bem, graças a Deus, nosso Pai. Legal. Então, nessa preparação para o seu reencarno, você está gostando? Estou gostando muito. Olha, gostei muito da apresentação de segunda-feira, né, que falou sobre as causas dos sofrimentos. Sim. Ontem, então, Celina, Clara, Inácio e Esperança trouxeram muito bem os ensinamentos sobre o arrependimento. E hoje, o que vamos ter? Hoje vai ser um assunto que vai completar tudo que nós vimos até agora. Hoje vamos falar sobre provas e expiações. Provas e expiações. É o momento que a Terra está passando. Exatamente. Agora, já que você está tão ansioso para o seu reencarne, se prepare. Muito. Está afim de ir num lar, de uma casa, de uma família, ou de um garoto em si, que está passando pela prova e expiação nessa encarnação. Eu acho muito interessante a gente aprender esse momento com eles, para você colocar em prática na sua reencarnação que já está próxima. Eu acho que vai ser de grande valia. Podemos? Vamos até a casa deles? Quer ir com a gente? Vocês vão conosco? Vamos! Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tem consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A pandemia não acabou. Se você não cuidar, vai pegar. A prefeitura cancelou eventos, manteve as ações de combate e está fiscalizando quem não segue os protocolos. Você precisa fazer a sua parte. Respeite a doença. Está bem? Mas é todas as vezes que passa na televisão, acaba o que é, né? A gente tem que sempre ficar atento, né? Sim. Que bom que você se cuida. Nossa, eu fico super preocupada toda vez que você sai. Hello, motor. Ai, meu Deus, ele quer. Oi, André, tudo bem? Aqui vai tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Que legal. O que? Vai todo mundo? Não? Se todo mundo vai, por que eu não vou também? Legal, a gente se encontra lá. Ô mãe, vou sair com o André rapidinho, mas eu me cuido, pode ficar tranquilo. Você não viu ali na televisão que tá falando que a pandemia ainda não acabou? Que a gente tem que se cuidar, usar máscara, não colocar a mão no rosto. Mãe, mas às vezes nem é tudo isso que tá falando. Eu me cuido, pode ficar tranquilo, eu uso máscara e tudo mais. Nossa, Breno do céu, você é muito teimoso. Não sei pra quem que você puxou. Meu Deus, tenha misericórdia, cuide desse menino.
Olha, Zezinho, em plena pandemia, ele está numa festa. Olha quantas pessoas nessa festa. E sem máscara ainda. Mas isso não é perigoso, Nicolau? Isso é muito perigoso, isso é indisciplina. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu, Ah, Zé? não é nada não. Só tô com a garganta um pouco raspando, Olha cabeça essa doendo, tosse corpo aí, ruim. tá com febre? Deixa eu ver. Não, mas não é nada Ai, não. Breno, eu te falei pra você não sair, eu falei pra você ficar em casa. Você não me ouve, você é muito teimoso. Ah, Eu vou ter que mãe, te levar você na UPA, não vai ter como. fica tranquilo, não é nada, isso é só canseira mesmo da Como não é festa. nada, canseira da festa, o que você fez numa festa, Breno? Eu te falei pra ficar em casa. Mãe, mas isso não pegou até agora, não vai ser agora que vai me pegar. E outra, você que sai muito e vai no mercado? Ah, se eu não for no mercado, quem come aqui nessa casa? O pessoal da festa testando positivo para a festa do Covid, meu Deus. Oh, meu Deus. Será que eu peguei esse negócio? Será que... Mas eu tirei a máscara só um pouquinho, eu quase não tirei, eu me cuidei. Oh, meu Deus, me ajuda. Eles foram no hospital. O estado deles não está muito bom. Mas também, né? Ela bem que avisou, mas ele foi teimoso. Ah, eu te avisei, Breno. Olha, aproveita que agora que já foi no médico, já tá com suspeita de Covid, já fica aí. Tudo que você precisar eu vou te trazer. Nossa, uma mensagem aqui. Mas eu tenho certeza que eu peguei isso do André. Porque ele que é desleixado, eu me cuido, eu quase não tirei a máscara. Não, como não tirou a máscara? Imagina, se nem em casa você usava. Ó, deu positivo mesmo. Ai, mãe, e agora? Mas sabe o que eu estava pensando, Breno? Já que o seu já saiu, provavelmente o meu resultado também. Então, deixa eu ver aqui. Não, mas não é nada, não aconteceu nada. Breno, eu Covid também. Você sabe que a minha saúde é frágil, Breno. Por que você foi, Breno, nessa balada? Você deveria ter ficado em casa. Mas você tá bem? Você tá se sentindo bem? Não, tô sentindo minha garganta raspar, o corpo ruim. Mas eu já vou tomar toda a medicação que o médico te passou. Mas com fé em Deus, nós vamos passar mais essa batalha. Se cuida, mãe, a gente vai passar por Pode essa. deixar. Oh, meu Deus. Será que eu peguei isso e passei pra minha mãe? Será que por causa disso a gente vai ficar doente? Oh, meu Deus, me ajuda. Zezinho, tá vendo o que é? A gente seguir as regras, os protocolos, evita muitas aflições. Olha como pequenos detalhes os caras trazem tanta dor de cabeça. Foi só uma transgressão nas regras, foi o suficiente para acontecer um fato. Eu preciso te explicar uma situação. O quê? A mãe do Breno precisou ser hospitalizada. Meu Deus. Seu estado de saúde ficou muito difícil. E agora? Cada dia que passou ela foi piorando, precisou ser entubada. O estado dela ficou crítico. O Breno foi visitá-la todos os dias. Quando ele, que sempre foi muito reservado, aquele menino rebelde que não gostava de abraçar a mãe, ele chegava no hospital só para dar um abraço nela, mas tinha um vidro na frente deles. Ou de longe. Que triste. Que sofrimento ele passou. Mas depois de grandes dias de aflições entre eles, a mãe dele desencarnou. Desencarnou? Voltou para o nosso plano espiritual. E ele como vai ficar agora? Ele está desesperado. Ele se sente responsável por tudo que aconteceu com a mãe. Ele se julga a todo momento, ele não consegue se encontrar em lugar nenhum. Mas essa situação que aconteceu está fazendo ele refletir um pouco mais. Ele entendeu que todos aqueles pequenos desvios que ele teve durante a vida foi para fortalecer ele em alguns momentos. Nossa, Nicolau, como é difícil quando a gente está aqui, encarnado, no plano físico, cumprir os compromissos que assumimos no plano espiritual. E, pelo que vemos, era uma prova que eles estavam passando.
Mas ele não percebeu que as provas vêm de maneira muito sutil. E às vezes a gente não admite, não reconhece e acaba caindo. E essas provas, se a gente soubesse passar por elas, elas fariam muito bem para nós, nos fortaleceriam. Mas é uma pena fazer o quê? Mas aquela moça que está conversando com o Breno, não é a Mariane daquela casa espírita que nós fomos outro dia? Sim, pela vibração é ela mesmo. Nicolau, estou tendo uma ideia aqui. Qual é? E se a gente inspirasse ela para que ela convidasse o Breno, já né, que ele está passando por esse momento tão difícil, a conhecer a casa espírita, conhecer alguma atividade, talvez até fazer um atendimento fraterno, tomar um passe? Isso seria muito bom para ele, hein? Nós podemos fazer isso? A gente pode inspirar ela a convidá-lo. Posso, né, cara? Claro, vamos lá. Convida ele, Mara. Vai na Breno, casa espírita. tava querendo te encontrar, foi muito bom te encontrar aqui, viu? Eu sinto muito por tudo que aconteceu com a sua mãe e se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição, viu? Bom, obrigado. Foi bom mesmo te encontrar. Eu tava me sentindo meio perdido, sem caminho a seguir. Eu tava precisando mesmo conversar. É comum esse sentimento de responsabilidade, esse sentimento, principalmente quando está tudo desencargo da mãe, que é uma pessoa que a gente tem uma ligação mais forte. Mas olha, se eu posso dizer alguma coisa nesse momento, é para confiar nos planos de Deus, porque nada acontece por acaso, sem que Deus permita. Nenhuma folha de uma árvore não cai sem que Deus permita. Mas olha, foi muito bom te encontrar, mas eu tenho compromisso agora, eu vou precisar ir embora, tá? Mas ó, veio uma ideia aqui. Você não quer ir lá na casa espírita onde eu frequento? Tem uns relatos legais. Às vezes você pode se encontrar nesse momento que você está passando. Pode fazer bem, eu sei. Mas como é isso? Eu nunca participei disso. Tem uns estudos, tem um pessoal bacana para conversar. A gente vai conversar sobre o que aconteceu com você, se você quiser. E aí fica à vontade, se não quer. Dá uma passadinha, sem compromisso. A gente pode tentar então, porque eu tô precisando mesmo conversar e foi bom conversar com você. Eu acho que vai ser bom. Onde que fica? Ali atrás da igreja de São Paulo Apóstolo, na Clemente Mazer, no GEPAL, sabe? Pode ser às 8, hoje está disponível? Pode ser. Então combinado, até mais tarde, tá? Você viu, Zezinho? Você desencarnado, sempre temos que ter bons pensamentos, boas vibrações. Você viu que em algumas situações, como a gente pode ser inspirado pela espiritualidade? Realmente. E a Mariane, como frequenta a casa, como já procura vigiar seus pensamentos, foi bem mais fácil intuí-la, não foi? Muito mais fácil. Ele teve um pouco de dificuldade, mas no fim acabou aceitando. Vamos lá ver o atendimento? Vamos ver o atendimento, como vai ser. Oi, Breno, que bom que você veio. Fiquei muito feliz de te encontrar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Senta, como é que você tá? Eu ainda me sinto muito perdido, me sinto muito culpado por tudo que aconteceu. Eu acabei pegando essa doença por me sentir responsável pelo que eu fiz e acabei passando por meu vida. Como eu te disse aquele dia, né? É comum esse sentimento, principalmente por conta da mãe, né? Que a gente tem uma ligação especial. Mas olha, acalma seu coração, faça preces em nome dela para que ela continue te auxiliando. Tá? Eu tenho feito tudo isso, mas mesmo assim ainda me sinto muito culpado. Parece que minha mãe morreu por minha culpa. Não se sinta dessa forma. A doutrina espírita nos explica que tudo está programado antes da vida terrena. Existe uma programação para cada um. O que isso significa? Significa que você não tem responsabilidade direta sobre o desencarne da sua mãe. Significa que ela cumpriu todo o programado e precisou partir nesse momento. Então, ao invés de você se apegar no fato de que ela foi apenas o corpo carnal dela que se foi, ela continua viva em espírito. Então, faça prece em nome dela, para que ela continue te auxiliando nas provas em melhores escolhas. Tá bom? Se você precisar, a gente está à disposição. Ali na salinha do lado está tendo passes. Você não quer ir lá tomar? Às vezes vai te fazer sentir um pouco melhor. Mas como é? Vamos lá que eu te mostro. Viu, Zezinho? O que é provas e expiações na mesma vida? Então, nós podemos entender que na mesma vida, na mesma situação, pelos
equívocos, pela maneira rebelde e teimosias, excessos de Breno, ele causou novas provas e novas expiações na própria vida encarnada. Exatamente, nessa vida mesmo, ele causou ainda mais provas daquilo que ele veio resgatar. Às vezes a gente tem a mania de qualquer coisa que a gente está passando, a gente se julgar. O que eu estou passando é de vidas anteriores. Ah, o que eu fiz no passado para merecer isso? Mas não, é situações dessa vida mesmo. A gente tem que ter disciplina. No caso do Breno, ele veio com essa prova. Ele deveria ter disciplina e resignação, mas retroagiu em todas as pequenas coisas que ele poderia evoluir um pouco mais. A mãe dele, com o papel de mãe, alertou a todo momento. Explicou a ele, orientou a ficar em casa. E desde criança, naquela pequena rebeldia, ela sempre trouxe eles os caminhos corretos. E o desencarne da mãe já estava programado, já era para ela desencarnar. Aconteceu devido ao mau arrastamento que ele teve. E isso, de alguma forma, está ajudando ele a refletir nas suas situações. Já foi um pequeno passo, mas foi o começo, pelo menos, né? É, isso aí. As oportunidades que a gente encontra das nossas provas, ela está sempre em detalhes tão pequenos, detalhes tão simples, e que se a gente entendesse cada pequena prova todos os dias, a gente não ia sofrer tanto no caso do Breno, com o desencarne da mãe. Mas vamos ver pelo lado bem da situação. Ele foi com a Maria no centro espírita, gostou, e pelo que tudo me indica, ele vai seguir essa doutrina, ou outra que aparecer e ele se sentir mais confortável. Mas ele não vai mais ter os mesmos desvios que ele tinha antes. Acredito que ele possa ter uma postura diferente diante das expiações e provas, que ainda tem muitas ainda, né, pela frente. Sim, aquelas da proposta que ele já teve nessa encarnação, como aquelas que ele causou aqui mesmo. Meu amigo, há muito caminho nessa vida de reencarnado. Tô vendo, tô pensando em mim já quando eu estiver do outro lado. Então, já que você vai reencarnar, vai ter que reencarnar como filho. Tem outra situação. Sim. Tem uma situação de uma mãe super protetora. Não deixa o menino fazer nada, culpa ele em tudo. Quer acompanhar essa situação dessa mãe super protetora? Com certeza será muito produtivo. Vamos até naquela cidade, Vamos lá. As vicissitudes da vida têm coisa na causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remotem progressivamente a fonte dos males que os aflige, e verão isso mais frequentemente. Não podem dizer, se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Tomou vacina? Claro, as 3 doses, Tudo bem? Nossa, eu tava precisando tanto de desabafar com Conta alguém. tudo! Ai, você lembra do Ricardinho? Deixa eu procurar uma foto dele aqui Seu pra você filho ver. casou? Olha que lindo que tá. Ai, que Ai, lindo! casou não, tá namorando. Que bom! Que bom nada, ruim pra mim. Imagina, Ai, amiga, só você não muda, né? Não muda. Ai, tá lá daquele mesmo jeito dele, sabe? Só que ele não me responde um zap, não fala comigo e eu necessito saber de tudo. Afinal, ele é meu filho, eu carreguei ele durante 9 meses e outra, né? Pai e mãe. Razão Isso está assim, com certeza. Tentou conversar com ele, às vezes tá acontecendo alguma coisa no Ai, trabalho. eu tento falar com ele, só que ele acha que eu tenho uma bola de cristal para adivinhar tudo que passa na vida dele. Mas pra você, que é minha amiga, eu posso confessar. Conta tudo. Sabe o que é? Ah. É aquelazinha lá. Aquelazinha? Aquelazinha. Ah, mas- Eu conheço esse tipo de gente, esse tipo de menina que ainda mais pega o Ricardinho, que é a coisa mais linda da minha vida. Mas amiga, como é que você tá? Não, vamos falar do Ricardinho. Ah, Agora é Ricardinho. só o Ricardinho. Ah, ele é muito lindo, é um menino tão bom. Mas sabe, vou te falar, viu? Depois, quando ele casar e ir pra casa dele, ele vai sofrer, viu? Porque ele não vai estar debaixo do meu teto.
Mas enquanto ele estiver debaixo do meu teto, ele tem que seguir as minhas regras. Fazer o que eu acho que é melhor para a vida dele. Mas amiga, ninguém tem estrela na testa. O que essa moça fez pra você? Às vezes ela é uma pessoa boa que vai te ajudar no relacionamento Você com não me ele. ponha nessa situação, mas você falando assim, eu até imagino fazer, ela não faz não. Mas ela é igual a ele, ela não conversa comigo, não me fala os planos deles, não onde que eles vão, não onde que eles deixam de ir. E eu preciso de saber tudo, eu necessito saber de tudo da vida dele. Calma, amiga, calma. Você tá com ciúmes, claro. Ciúmes? Eu? Amiga, nossa, eu sei que a gente, pai e mãe, quer criar os filhos lá assim, na liga, né? Com os pintinhos, ficar tudo ali de baixo. Mas os filhos, o pai e mãe são pessoas imperfeitas. A gente tá aqui pra acertar, pra errar, assim como os Mas filhos. quando eu imaginava que eu estivesse grávida dele, eu ia ser a mãe perfeita. E mãe perfeita é essa, que cuida. Não existe, meu amor. Não Será que não? existe. Será que Só não? Jesus, só Deus é perfeito. A gente ainda tá muito longe disso. Mas olha, eu quero saber de você. Como é que você eu tá? tô A gente tem que bem. marcar mais um café. Aí pode ser na Panini. Ah, com certeza. Zezinho, essa cena que acabamos de acompanhar, ela sente tanta posse pelo filho, tanto apego, em determinados momentos ela confunde o que é amor, o que é apego, ela quer dominar o menino. Nicolau, eu vou te falar uma coisa. A mãe do Ricardinho deve ser uma prova bem pesada. Esse menino fez alguma coisa brava, né? Ela é muito controladora. Ela não fala dela, só quer falar do menino, só quer cuidar da vida do menino. E eu vou te falar a verdade, Nicolau. Estou refletindo aqui, eu nem sei se ele está errado de ser do jeito que ele é. Não, ele não está errado. Os filhos são responsabilidades dadas a nós como pais. Você vai ser pai, viu? Estou sabendo. Tomara. São responsabilidades dadas por Deus. E os pais também podem ser provas para os filhos, sabia? Ah, sim. Já deu para perceber, né? Aquele pai ou aquele filho que é o mais difícil, é com ele que a gente mais precisa ter paciência, compreensão, agradecer por ter ele na nossa vida. Olha, se a gente soubesse o tanto quanto a gente pediu essa prova de ter alguém do nosso lado para reparar tantos equívocos que são nossos, a gente pede uma pessoa, Deus nos permite essa pessoa do nosso lado e no decorrer da vida a gente acaba criticando, achando que ele está errado, quando muitas vezes ele veio para ajudar a gente. Seria uma oportunidade, né, da gente evoluir e talvez até reparar algum equívoco. Sim, isso são grandes oportunidades para nós, para reparar equívocos do passado. E você falou que o filho está errado, ele não está errado. Ela, é como eu disse, ela não sabe separar amor, apego, sentimento. O que a gente sente pelos nossos filhos? Realmente é amor? É apego? É posse? Controle? Domínio? Não é bem assim. Ela não sabe expor seus sentimentos. Ele, por outro lado, está vivendo a fase dele, é um adolescente. Apaixonado. Ele não sabe expor para a mãe tudo que está sentindo. Mas, e ela como mãe, como ela que deveria guiar a vida dele, está desviando, está levando dentro da própria casa esse tipo de pensamento com a futura esposa. Eles vão se casar, viu? Tá lascado. Tá chegando um neto. Nossa, eu tenho dó desse menino. Mas com a criança ela vai entender que Louvado seja. essa nora só trouxe bons frutos para dentro da casa dela. Vamos rezar bastante. Ô, Zezinho, Sim? eu estou pensando aqui na vida material. Quando a gente está encarnado, uma das coisas mais difíceis, do meu ponto de vista, é o consumismo. Realmente. Como é difícil o consumismo. Eu tenho uma camisa de uma cor, uma roupa de outra. Saiu um comercial novo na televisão de um celular novo, eu já quero trocar. E às vezes a gente tem essa prova. Quando a gente pede uma prova, a gente vai passar por uma prova na nossa encarnação, a gente não ganha um banho não, viu?
Ah, é? É. Como é que funciona? A gente tem provas a todos os momentos para serem testados. Existem pessoas que veem para esse mundo material para passar pela prova do consumismo. E a todo momento chega um celular novo, um sapato de cor diferente, cada festa é uma roupa diferente. Consumismo é uma coisa muito difícil. Tem um casal que já está no limite. Já não dá mais. Eu acho que seria muito interessante você acompanhar esse caso. Eu acho que tem um monte por aí, mas vamos ver esse. Eles também. Vocês vão nos acompanhar? A quem pois comparte todas as suas aflições, senão a si mesmo, o homem é assim. Num grande número dos casos, o artifício de seus próprios infortúnios, mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a sua chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os sofrimentos lhe são a consequência, uma advertência de que errou. Capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Ai, minha encomenda tá pra chegar, eu tô aqui no rastreio. Ai, Bibi! Mercado Livre. falando, De já fiquei novo, aqui na Mariana? porta, já fiquei aqui na porta esperando. Nossa, ansiosa. Isso aqui é Mas muito de novo, o útil. que você comprou dessa Não, vez, velho? não, você não tá entendendo, é muito útil isso daqui. Não sei. Nossa, mas na descrição falava que o pacote era maior. Mas tá bom. E aí, gostou ou não? É, mais ou menos. Mais ou menos. Mas o que eu preciso mesmo é disso aqui, Precisa? ó. Disso aqui, não. Deixa eu te mostrar. Você vai ver o tanto que é útil isso daqui. Ai, vou comprar. Não, Igual eu você vou precisava comprar. das últimas compras. Eu vou comprar. Tá. Deixa eu dar uma olhada no Instagram, que tem uma loja que eu sigo, que eu adoro as promoções de lá. Deixa eu ver, vai que tem alguma coisa. Ah lá. Falei. Olha esse sapato, amor. Mas Preciso desse sapato. Eu preciso outro desse sapato. Ele deve ter um monte de guarda-roupa. Você tem quantos pés, afinal de Não contas? sei por que eu converso com você não entende nada de moda. Esse aqui rosa, com solado neon, Ah, verde neon. limão. É a última moda, eu Neon. preciso dele. Eu vou comprar. Não, o cartão de até aqui, eu já anda comigo, meu companheiro. Vamos ver isso. Peraí, Deve rapidinho, não clica que eu compro. O quê? Cartão bloqueado? Você usou esse cartão e não me falou? Bom, peraí. Era isso ou as contas da casa, a comida? Aí você tem que escolher, porque o guarda-roupa tá cheio. Eu não acredito que você fez isso comigo. Não, não fiz isso. Era meu cartão! Como que eu vou comprar minhas coisas? Minha vida acabou. Eu vou falar pra minhas amigas, vou ter que repetir meu sapato que eu usei meio atrasado. Era isso ou comida? Não! Pede um empréstimo! Que ótima ideia! Um empréstimo! Pra gente pagar o cartão e você me dar mais dinheiro. Aí Me dá mês o que vem a gente cartão. come o quê? O empréstimo? Eu preciso desse cartão pra comprar minhas coisas. Minha vida acabou! Minha vida acabou! Faz o seguinte, dá uma navegada na internet, esfria sua Por isso que cabeça. você diz, eu nunca mais vou comer a vida. Porque não tem dinheiro, Não. não vai dar pra comprar nada agora nesse momento. Dá uma navegada na internet. Não vou esquecer do negócio do dinheiro. Nossa, a Joana me mandou uma mensagem Joana? aqui. Você lembra dela? Estudou comigo Não, no não colégio? Olha, ela tá me dando um convite pra uma palestra. Olha aqui. Sobre consumismo. Não sei Que o que tem a legal, ver é comigo. melhor ainda se você esquece de comprar um Eu não pouquinho. sei o que tem a ver comigo, mas tudo bem. Acho que dá pra gente ver, né? Não custa nada. Tipo, tá online, tudo bem, né? Ah, Vamos ver? seria uma boa, assim vocês têm assunto também pra conversar, né? Faz tempo que É, vocês não boa se veem. ideia, boa ideia. Na hora da palestra eu te chamo, tá? Vem, amor, tá na hora da palestra, vem. Ó, vou pôr aqui no celular, no tripézinho, tá? Gostaria de começar perguntando para você, Sheila, e para você, Antônio Júnior. Até que ponto a gente consegue distinguir o que é o consumidor do que é o consumista? Posso começar? Claro. Essa pergunta é bem pertinente porque consumidores somos todos nós. O consumo, na realidade, é uma característica do ser vivo. Todo ser vivo consome. E consumir significa tirar do meio externo, trazer para o meio interno, utilizar isso no meu metabolismo e devolver o que eu não preciso mais. A biologia trabalha com o conceito de consumo e é o normal, que todo ser vivo consome ar, consome água, nutrientes, né? E a nossa biologia também faz isso. Só que mentalmente, psicologicamente, socialmente,
a gente extrapola os níveis biológicos. E a gente começa a consumir como ato social, começa a consumir como ato psicológico, emocional, e aí nem respeita, né, a biologia. Tanto que a gente tem, por exemplo, os concursos de quem come mais. E isso é consumismo e com certeza não é consumo, né? Porque já extrapolou, a gente não está precisando mais comer, mas para ganhar um prêmio, para ganhar dinheiro, para ganhar status, ganhar visibilidade, você continua colocando comida para dentro, que aí já não é nem alimento mais, né? O Júnior, a gente poderia dizer que nesse caso já entra então um consumismo. Sim, o consumidor ele está dentro desse processo chamado consumo. O consumo em si não é algo ruim, não é algo negativo. Na verdade, o consumo ele gera renda, ele gera trabalho, ele gera desenvolvimento econômico. A partir do momento em que saímos de uma seara do necessário para o supérfluo, aí a gente entra no que nós chamamos de consumismo. Né? Quer dizer, eu estou adquirindo, eu estou consumindo aquilo que... Será que realmente eu preciso, eu necessito daquele bem, daquele produto, daquele serviço? Ou eu estou comprando por moda, ou para saciar algum desejo, algo que não necessariamente eu precisaria para viver bem? Na natureza, a gente tem um controle natural, né? Uma regulação natural. Há o consumo, como você estava falando, Sheila, mas não há o abuso. Ou existe isso de forma natural também? Na natureza só existe abuso quando a gente mesmo interfere desequilibrando isso. Isso, né? O ser humano. Isso. Por exemplo, quando os colonizadores chegaram até a Austrália, não existia lá o coelho. Mas o coelho era um animal muito consumido na culinária inglesa e ele foi levado para lá. Não havia o predador natural do coelho naquele ecossistema. Então ele cresceu abusivamente, né, e se tornou uma praga, tanto que ele já estava competindo com os seres humanos por causa do alimento. Então aí o que aconteceu? Nós mesmos desequilibramos. A natureza por si própria, ela é regulada pelas leis naturais, né? E se autorregula. E se autorregula. Mas o ser humano tem o livre-arbítrio. E aí é que começa o problema, porque nem sempre a gente utiliza o livre-arbítrio para manter o equilíbrio, mas para alterar esse equilíbrio. Até que ponto a gente pode dizer que o ser humano entra num consumismo que seria o abusivo? Ele passou do limite, Eu acredito que o ser humano ele passa desse limite, dessa linha tênue que separa o consumidor consciente do consumidor compulsivo, no momento em que aquilo começa a afetar a vida dele. Então, no momento em que eu paro para que eu penso, eu preciso comprar, eu preciso adquirir, eu preciso consumir, aquilo começa a interferir no bom andamento da minha vida. Quando eu deixo de realizar as minhas atividades cotidianas para pensar exclusivamente no consumo. E nesse caso eu fico, Sheila, praticamente numa dependência psicológica. Ah, com certeza. Tem gente, por exemplo, que passa por um determinado trauma emocional, uma bronca, um rompimento, né? Uma briga, e vai pro shopping, vai descarregar. E aí haja cartão, né? Haja conta e haja cartão. E a pessoa tenta compensar com algo material aquilo que é o imponderável com o qual ela não consegue lidar. E uma coisa não regula a outra. Imponderável é imponderável, material é material. Não adianta você tentar intercambiar coisas que não são da mesma natureza, né? O buraco vai continuar ali aberto por mais coisas compradas que você coloque naquele momento. Você não vai conseguir suprir, você vai voltar para casa com um problema. É só um momentâneo instante de apaziguamento, mas depois aquilo tudo recomeça. A pessoa já nasce consumista ou ela se torna consumista? A gente tem que entender que o espírito encarnado ele é um ser imortal. Então ele tem diversas experiências pretéritas que serviram de construção para o que ele é hoje. Então se ele hoje está consumista, isso é uma consequência de um processo de desenvolvimento do espírito, pelas escolhas que ele fez no passado e até mesmo no presente. Então eu posso dizer que tudo isso foi uma construção do espírito em toda a sua existência para que ele se tornasse hoje alguém consumista dentro desse processo aí de desequilíbrio. A gente já vê hoje, Sheila, as crianças com tendências consumistas assim declaradas? Ah, com certeza vê. E isso em muitos momentos é incentivado pela sociedade, né? Na Coreia, por exemplo, nós temos um concurso de consumidor infantil. Crianças até 8 anos de idade, entre 5 e 8 anos, recebem um cartão
para comprarem o máximo possível no mínimo de tempo. E elas ganham um prêmio por conseguirem essa façanha, né? As fotos delas são publicadas e cheias de objetos em volta, por cima, por baixo. A criança está mesmo mergulhada nas coisas que ela conseguiu comprar. Enquanto o mundo se comportar dessa forma, a mente infantil que veio para cá para se remodelar, para se reorganizar, se reformar, vai perder esse momento de aprendizado e vai continuar reforçando os comportamentos atávicos, né, que são anteriores à vida atual. Nós temos uma indústria do consumismo, então. Sim, nós vivemos na chamada sociedade de consumo, né, onde dentro de uma sociedade capitalista se estimula que o ser humano, que o consumidor compre, que ele adquira. Então nós vivemos num meio onde eu ligo a televisão, eu vejo propaganda, você precisa atingir determinado padrão de beleza, você precisa possuir determinado produto para ser feliz. Então existe na verdade uma grande confusão do conceito de felicidade. O que é a felicidade? A felicidade... Eu não conheço a sua amiga Joana, mas eu gostei muito da palestra. Principalmente a hora que fala em felicidade. Você se sente tão feliz assim mesmo? O que você achou da palestra? No geral eu gostei, só não entendi até agora por que ela me mandou, né? Por que será? Não sei, talvez eu devesse parar de comprar um pouco, doar, mas eu tenho tanta roupa com etiqueta que eu compro que eu nem uso. Então talvez eu devesse doar um pouco, né? Graças a Deus. Mas aquele sapato eu vou comprar, porque toda hora não faz anos. Então você vai desfazer de alguma coisa para comprar ele. Pode ser uma boa ideia. Graças a Deus. Viu, Zezinho? Quando reencarnamos com algum propósito e por algum motivo da vida a gente vai desviando de nossas provas, às vezes basta uma palestra, um vídeo, um conselho de um amigo, que todas aquelas provas que estão no nosso inconsciente é resgatada. A gente percebe que é aquilo que vai nos ajudar na nossa evolução, essa caminhada eterna. No caso da Mariane, bastou ela assistir uma palestra, uma boa conversa com o marido, porque ele nunca conversava com ela sobre isso. Ele sempre queria assistir o jogo, dava um cartão para ela. Queria ir no futebol, deixava ele no shopping. É mais fácil. Muito mais fácil. Ele causou isso. Então agora, nesse momento que os dois se encontraram nessa expiação, sentaram, buscaram uma ajuda na palestra e vão até frequentar o centro com a Joana, viu? Que legal. Que vai mudar um pouco esse destino. Ela já está controlando o seu consumismo. Ela já vai começar a praticar um pouco de desapego. A pessoa consumista é tão difícil de desapegar daquilo. E na hora de desencarnar, meu amigo, como é difícil, hein? Eu imagino o sapato rosa de Solado Leão, como que ela vai lembrar desse sapato quando ela desencarnar? Exato. Será que quando ela aparecer no plano espiritual, ela vai aparecer elegante como nós ou com aquele sapato azul leão? Eu acho que ela vai plasmar um sapato. Com certeza, hein? Mas, por isso eu te falo, meu amigo, quando estiver encarnado, quando estiver nessa encarnação, junto com tantos, mantenha o pensamento próximo a Deus, esteja sempre em alguma religião, procure conversar com bons amigos, com bons conselhos. Talvez aquele amigo que não te veja há anos, em 2 minutos de conversa, te dá um start aqui, ó, você relembra todas as suas provas que você encarar nessa vida, que às vezes você vai estar desviando. Nicolau, eu estou pensando aqui, nós já vimos sobre as causas dos sofrimentos, nós já vimos sobre o arrependimento e hoje as provas e expiações. Vimos que as provas e expiações podem ser causadas na mesma encarnação, que elas também são fundamentais para a nossa evolução, para o nosso melhoramento espiritual e moral, para o nosso burilamento do nosso espírito. Vimos que essas provas são muito sutis, que nós precisamos estar atentos, ter bons amigos para nos orientar quando estamos desviando do caminho. Nicolau, eu estou chegando a uma conclusão.
eu acho que eu já estou pronto para reencarnar. Muita calma, meu amigo. Há muito caminho a ser percorrido. Será? Claro, você viu sobre provas, você aprendeu sobre arrependimento. Sim, bastante. Hoje nós falamos sobre provas e expiações. Muito interessante. Mas calma que ainda vai um pouquinho de aprendizado para você concluir tudo que você viu, cara. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência de uma falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Capítulo 7, Céu e Inferno. Ontem falamos sobre o arrependimento, hoje foi provas e expiações, e amanhã teremos a reparação. Então é isso, meu amigo. Tem mais um passo para a gente concluir. Eu não tinha pensado nisso. Reparação. Ainda falta reparação. Tá a fim de ter essa aula comigo amanhã? Claro, demorou, vamos lá. Mas eu quero saber o seguinte: vocês querem falar sobre reparação amanhã com a gente? Sim. Está esperando todos vocês. Obrigada, pessoal. Eu e a Mariane, como coordenadora, estamos muito felizes por ter dado tudo certo, né, Mari? Sim. E aí, Obrigada por todos terem vindo. se alguém tiver alguma questão, tem os coordenadores, tá? Das atividades. O Creomar tá aqui, O Creomar tá aqui, pode responder por provas. Lourdinha. Tem uma Lourdinha aí, Dito. Por que será que esse despertar que a gente tem, tanto no caso da pandemia, do Covid, e um tema ótimo que passamos há pouco tempo, tudo isso ainda estamos passando, e no caso do consumismo, por que a gente chega nesse despertar, nesta consciência, no arrependimento, através da dor? Só quando bate a mesma dor, ou quando chega água aqui que a gente não aguenta mais. Aí que a gente parece que toma um pouco de consciência da verdadeira situação. Por que precisa chegar nesses termos? A gente está num momento evolutivo ainda, bastante no princípio, somos crianças, né? Assim, se a gente for analisar toda a trajetória que ainda temos pela frente. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas ainda é um traço de egoísmo e orgulho. Então, para poder a gente perceber que não está no outro, não está nas situações e sim em nós, as responsabilidades, às vezes é necessário sim a dor. E a dor ela vem no sentido de que, nos dias de hoje, no dia da nossa apresentação, uma expiação, né? A questão do consumismo, por exemplo. Na sketch que a gente viu aqui agora, precisou chegar ao limite do cartão, sabe? De acabar com toda a possibilidade, né, de crédito para poder se tocar de quem por aí. Eu tenho um monte de sapato, de roupa aqui e tal, e daqui a pouco vai faltar comida, né? Isso gerou um desconforto, gerou um sofrimento, e aí a gente entende como expiação, e às vezes é o start que a gente precisa para poder se enxergar, reconhecer as responsabilidades, os equívocos e começar a transformação. Na verdade, não é uma regra, não é necessário. É que a gente, pelo nosso egoísmo ainda e orgulho, que ainda são muito fortes em nós, a gente demora muito tempo para reconhecer isso. A gente quer transferir isso para alguém ou para algo, né? Por questão de orgulho mesmo. É muito difícil eu admitir que eu estou errado de comprar tudo, de querer comprar coisas que eu não preciso, né? De gastar muito mais do que eu deveria, de me endividar, de entrar no cartão de crédito e tudo mais.
Só quando chega no fundo do poço mesmo, que aí eu sou parado por uma força maior, que é a dor, que é a expiação. E às vezes é necessário. A dor, ela é uma ferramenta que recoloca a gente no nosso caminho, né, para a evolução de novo. Ela é terapêutica. O que vocês acham? É uma falha moral? Não. Chega a ser uma falha moral o consumismo, o ato do consumismo? Orgulho que tem muitas coisas. Assim, no meu entendimento, sim, pelo seguinte. Imagina o seguinte. A gente sabe que aqui em Sertãozinho, que é uma região desenvolvida, né, uma das melhores regiões do estado de São Paulo, tem inúmeras pessoas passando necessidades, até de comida. A gente sabe disso. Mas a gente finge não saber ou prefere, né? Isso não é problema meu, isso é problema do governo. Né? Eu tenho lá uma roupa que eu quero pagar R$1.500, mas com esses R$1.500 eu poderia, talvez, né, saciar a fome aí de 2, 3 famílias. Então, no meu entendimento, é sim. Sabe? É uma questão moral, sim, porque a nossa consciência está gravada a todas as leis. A gente já tem, hoje, através da internet, informação, né, de todas as dificuldades que companheiros, irmãos nossos de caminhada estão passando. E no próprio Evangelho fala. Vocês perceberão que a Terra estará num patamar já de um planeta mais desenvolvido, quando aquele que tem mais, né, ele vai, por sua própria vontade, auxiliar aquele que tem menos, sem ninguém precisar falar nada. Mari, essa questão do consumismo, principalmente, tem a questão dos recursos naturais, né? Se a gente consome além do que precisa, nós estamos sacando no cheque especial dos recursos da Terra. O planeta é uma mãe muito, a Terra é uma mãe muito bondosa, mas os recursos naturais são finitos, né? Então, cada peça de roupa, cada sapato, cada celular, cada automóvel, cada TV que é construída consome recursos naturais, né? E, por exemplo, eu estou dentro do esquema aqui, porque essa camisa já visitou umas 7 semanas do Japão. Está na hora que eu consumo consciente. Mas brincadeiras à parte, tem essa questão também, né, ambiental. A terra é uma mãe muito bondosa. Aqui, os terrenos vazios que tem em Sertão, se a gente plantasse mandioca, eu sou técnico agrícola, mandioca, milho, quiabo, mataria a fome de uns 20-30% mais ou menos da população de Sertãozinho. Porque a terra é bondosa, se você planta, ela produz. Mas é que a gente quer mais e mais e mais. A pessoa consegue passar de expiação para a prova numa só encarnação? Sim, a gente viu, consegue. Porque vai da sua boa vontade, de querer melhorar. Porque acontece de dar mesmo estalo, né, que a gente vem das nossas outras reencarnações com uma bagagem. A gente tem a bondade de Deus do véu do esquecimento. Mas chega um momento que na hora que você se arrepende mesmo daquilo que você fez, você consegue passar de expiação para a prova. Na verdade, Kardec, né, não lembro qual dos livros, fala o seguinte: toda a expiação é uma prova. Nem toda a prova é uma expiação. Aí pode acontecer o contrário, né? Aproveitando o seu gancho, de repente eu tenho uma prova, e ela é pura e simplesmente uma prova. Mas eu posso transformá-la numa expiação. Como a gente viu aqui. Né? Nosso amigo Rebeldinho ali tinha a prova da disciplina. Mas ele achou que não, que ele podia transgredir, que todo mundo vai na balada, por que eu não vou? Foi. Vou tirar mais um pouquinho aqui para curtir e tal. Era uma prova da disciplina. Como ele não foi bem na prova, como ele uma postura rebelde diante da prova,
aí se transformou na expiação. O que caracteriza prova e expiação? A diferença. Qual o momento da vida ali A prova do tempo, né? A prova de expiação, a partir do momento que ela dói. Exatamente. A partir do momento que começa a doer, começa a machucar, aí se torna uma expiação. Se tem dor, se tem sofrimento, se tem incômodo, aí é expiação. E é necessário ter para você voltar no caráter de prova. Na verdade, a prova era a disciplina, né? As situações de regras, as situações de se respeitar as normas, né? A disciplina. A postura dele precisaria ter uma postura disciplinada. Para isso vem as provas, situações em que vão estimulá-lo a não ter disciplina. Entendeu? E como normalmente a prova vem porque a gente tem uma postura por anos e décadas e centenas de anos e encarnações de equívocos naquele contexto. Eu estive indisciplinado por dezenas e milhares de encarnações. Quando eu me sinto preparado, agora sim, agora eu estou bonzão já na disciplina, pode mandar uma prova aí que eu estou bom. Aí eu vou reencarnar e vão ter inúmeras situações que vão me estimular a ser indisciplinado. Se eu não resisto, me torno indisciplinado 1, 2, 3 vezes, aí vem as consequências e aí vem a expiação. Que vem a dor. Você perguntou? Não, isso. Eu acho que ficou bem resumido no texto, né? A prova do filho rebelde era a disciplina. Por diversas vezes ele teve a oportunidade de ser disciplinado. Ele estava no meio de uma pandemia, foi um convite para a festa, o que ele fez? Foi na festa, foi rebelde com aquilo que estava acontecendo. E com isso, a mãe dele desencarnou. Quando que ele deu start nele? A partir do momento que ele começou a ter a expiação, que ele começou a sofrer de todas aquelas provas que ele mesmo causou. Então, a partir daí que ele viveu aquela expiação. E é a partir da expiação que ele buscou ajuda. Então, às vezes ajuda, né? Muitas vezes ajuda você dar continuidade à sua encarnação, aos propósitos da encarnação, com a expiação. Ah, mas foi a mãe dele, morreu por conta dele? Não. Foi o que a gente tentou trazer. O desencarne da mãe já era programado. Aconteceu dessa forma que ajudou a ele melhorar a disciplina, no caso. Esse desencarne, que nós tivemos muitos desencarnes na pandemia, a gente poderia encaixar tudo como uma expiação para todas aquelas famílias que tiveram essas perdas? Como eu ouvi aqui, todo desencarne é programado, a não ser o suicídio. Então, depende de como as pessoas vão lidar com essas situações. Eu conheço pessoas que fiz atendimento fraterno, inclusive, de pessoas que estavam extremamente revoltadas, não aceitavam o desencarne. E conheço pessoas que, óbvio, sofreram, ficaram tristes e tudo, mas entenderam, aceitaram, compreenderam que assim, não foi por causa do Covid, não foi por causa da pandemia que a pessoa desencarnou. Estava na programação dela desencarnar naquele momento. E assim, às vezes a gente fixa a doença, o sofrimento, o desencarne. Mas assim, toda a trajetória de vida que Deus nos permitiu conviver com aquele espírito. Não valeu para nada? E assim, esse espírito está no plano espiritual. Eu posso acessá-lo durante o meu desdobramento do sono toda noite. Daqui a pouco, meses, anos, eu vou desencarnar também. Eu vou provavelmente reencontrar esse espírito lá no plano espiritual. Talvez nós nos reencontremos numa vida futura. Que são dezenas, centenas de anos diante da imortalidade. Então a expiação ela só acontece diante de uma postura equivocada frente àquela situação. Não só a pandemia, não só a Covid, todas as situações.
Mais uma vez a rebeldia. Nós somos ainda espíritos bastante rebeldes. Gramar, essa situação do rapaz é aquilo que, da morte da mãe, desencarne da mãe, é aquilo que você comenta sempre, que a espiritualidade não perde a oportunidade. Aproveita tudo. Porque assim, como ele escolheu, né, transgredir e ir para a festa, ele gerou uma situação que a própria consciência dele, né, através da espiritualidade, vai sinalizar para ele uma dor, um sofrimento, para ele voltar de novo para o caminho da prova. A expiação às vezes é necessária. A gente só entende o lado negativo das coisas. Então, não necessariamente o Covid, pode ser qualquer outra enfermidade, um acidente. Eu acho interessante até falar nesse gancho, que essas inclinações de acordo com o que todo mundo faz se vira correto, né? Quantas vezes nós nos envolvemos em situações sociais que todo mundo estava fazendo, se fulano fez, eu vou fazer também, tá tudo certo. Mas na verdade, e os valores, e o que realmente deveria ser feito, não é porque a sociedade impõe, porque um grupo maior impõe que é correto. Que acaba caindo nesse mesmo ponto do jovem, é porque meus amigos vão, eu vou, todo mundo está indo. Não é porque todo mundo faz que está certo. Quem teve aqui segunda-feira, vai lembrar do Márcio, né? Ele falou, né, com a boca dele, que assim, ele se via um espírita muito dedicado, né, muito empenhado e tal. E o que era mais caro para ele? A voz. Só que a voz, por outro lado, era uma prova para ele. Porque ele, através, né, ele foi radialista, ele era palestrante, dava curso de oratória. Isso acariciava o ego dele. Isso era muito sedutor, muito difícil de resistir à tentação de se sentir, né? Aí o que a espiritualidade faz? Dá uma enfermidade para ele que vai na garganta e limita a voz dele. Ele não pode mais palestrar com a mesma, né, beleza que fazia antes, na curso de oratória e tudo mais. E hoje ele fala assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O Márcio de hoje é muito melhor que o Márcio antes, né, quando chegou da doutrina espírita. A gente só vê o lado ruim da coisa. Talvez quando aconteceu, sim, aí não viu dessa forma, né, que o Dório falou. A primeira reação. Né? Mas que depois, com o tempo, ele foi percebendo a beleza de tudo. E aí a forma como ele passa pela expiação também faz toda a diferença, né? A forma como as pessoas encaram as próprias expiações. Hoje eu já vejo que nem é mais uma expiação pro Márcio, já voltou a caráter Não, assim, digo no geral, assim, a forma como as pessoas encaram as expiações faz toda a diferença, né? Porque tem gente que encara com revolta e tem pessoas que são mais resilientes. Como a gente falou, né? Todo mundo tem a capacidade de transformar uma expiação na prova. Desde que conheça, de consiga reconhecer que aquilo veio porque eu preciso e mereço aquilo e que aquilo é passageiro. Porque a expiação ela pode vir de outras, né, encarnações, e pode ser provocada até na mesma encarnação, como foi o caso ele se sentiu culpado, né, pela mãe ter pego Covid, né, dele ter transmitido Covid, e aí ele começou a mudar, tentou, né, a partir daí, que onde foi falar de culpa, né, começou a mudar a situação, né, a partir daí. Eu acredito que a gente cria expiações todos os dias, sim, várias vezes por dia. A gente mesmo causa. A maioria das expiações, no meu entender, não vem das vidas anteriores, não. A gente que vai construindo elas aqui. As provações e as expiações, elas não são necessárias para a gente conseguir evoluir. A expiação, ela tem um caráter de reparação, na maioria das vezes. Por exemplo, eu fiz um mau uso do meu corpo, bebi demais. Vou pegar um exemplo. Danifiquei, lesei meu perispírito em uma vida anterior. Era cachaça mesmo para valer, né?
Aí, nessa vida, eu já reencarno com a saúde comprometida. Lá pela adolescência, eu começo a se sentir mal, vou no médico, cirrose hepática. Isso é uma expiação que foi gerada numa vida anterior, né? Mas ela é necessária. O seu perispírito está lesionado e ele só consegue reparar no plano físico. Ah, então quer dizer que eu vou morrer com essa cirrose? Aí depende de como você vai construir o seu caminho ao longo da sua vida. Se você falar assim, meu vizinho desgraçado bebe semana inteira e não tem nada, eu nunca bebi, aí ó, Deus me deu essa cirrose. Ah, você pode ficar tranquilo que talvez você vai precisar de mais umas 2 encarnações ainda para você reparar o seu perispírito. Agora, se você entende aquilo como sendo algo que você mesmo causou, uma oportunidade de reparação, uma aceitação e compreensão, rapidinho você ameniza muito mais. Talvez você até desencarnar com cirrose, mas às vezes não. Às vezes você se recupera dela, o sofrimento é menor e você consegue ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Me desculpa, me perdoa, você me perguntou algo. Não, você. Eu ia te perguntar se estaria de fato o orgulho por trás das principais provas de expiação, porque se a gente for pensar nos casos aí, né, do filho que não ouviu a mãe, tipo assim, eu sei o que você está ouvindo, então eu não vou ouvir, vou fazer o que eu quero fazer. No caso da compra, né, você compra, às vezes para poder ter, fazer um ego, se mostrar melhor do que seria. Tinha um outro caso aí, que foi o terceiro de hoje. Da mãe protetora, né? Como a gente age assim, a gente entende que sabe mais que o outro. Então, eu sei que é melhor para você, então eu quero te controlar, eu quero passar o que eu sei para você, porque eu sei mais do que você. Às vezes a gente faz um desconhecido. Por trás tem a impressão de que nós temos um pouco de orgulho desse pensamento. Então, assim, o quanto que o orgulho está presente nessas provas, eu queria que você falasse um pouco. Na verdade, isso é uma posse, né? Inclusive, nos filhos, a gente tem posse. Minha filha é pequenininha ainda, mas eu já tenho posse por ela. Né? O sentimento de apego ali. E eu acho que isso está muito envolvido nessa situação. Quando a gente começar a imaginar e pensar que nós temos o dever ali de ajudar, direcionar, mas não interferir, e que nós estamos como pai, não somos os pais, as coisas começam a mudar. Acaba que o orgulho seja sim a base disso tudo. Orgulho, vaidade, tudo isso. Acaba que a gente sempre quer ser um pouquinho mais do que o outro. Dependendo de onde se esbarra, vai virar sim uma expiação. No caso do consumismo, por exemplo, vou te cortar. O que as pessoas vão pensar de mim se eu não usar um sapato novo? O que as pessoas vão pensar? O que a sociedade vai pensar? Então tá muito enraizado, a gente é muito enraizado no orgulho e egoísmo aí. Sim. Kardec fala que, os espíritos dizem, né, para Kardec, que a matriz, a raiz de todos, o egoísmo e o orgulho. Até para você olhar para um filho, que às vezes ali mais jovem que você e tal, entender que às vezes ele pode estar certo, você duvidar. Não é fácil. Mais jovem nessa, né? Nesse momento. Vice-versa. Ambos os lados é verdadeiro. Nosso principal objetivo na vida deveria ser transformar, que não tem como tirar, transformar o nosso egoísmo e o nosso orgulho em humildade e caridade. Porque a humildade e a caridade são os antídotos do egoísmo e do orgulho. Porque eu gosto de pensar assim, Hamed, né, fala nos livros dele que o nosso cérebro não entende o não. Então, se eu dizer para o meu cérebro assim, eu não vou ser mais egoísta, ele vai cortar o não. Ele vai falar, ser egoísta? Então você tem que mandar uma mensagem positiva para o seu cérebro. Eu vou procurar ser mais humilde. Eu vou procurar ser mais caridoso. E se esforçar para isso. Porque automaticamente, sendo caridoso e humilde, você não está sendo orgulhoso e nem egoísta. Então é uma postura de ação e não de negação. A gente foi culturalmente ensinado, né,
Não matarás, não, né? Só que Cristo veio trazer uma proposta diferente. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Uma postura de ação e não de negação. Não vou ser egoísta, não vou ser orgulhoso. Tá, mas você vai ser o quê? Ah, eu não fiz nada de errado na vida. Eu não matei, não roubei. Não fez nada. Nada de bom também. Isso daí tudo, eu vi minha vida passando aí, né? Porque meu filho, o excesso de zelo, pai e mãe tem o excesso de zelo, ele quer proteger com a cria, né? É meu filho, é meu, né? Eu tenho 2 homens, eu falo, ai, mas eu só vou ter nora geralmente não gosta da sogra, né? É uma verdade. Mas aí eu sempre falei assim, nossa, vou tratar minha nora muito bem, vou fazer coisas gostosas para ela gostar de mim. Era assim. Meu filho, caçulinha de 33 anos, e eu falando, Leonardo, não vai, ó o Covid, tava bem lá mesmo assim. Tá, Leonardo foi, trouxe o Covid para dentro de casa, isso na quinta. Na segunda eu já estava com Covid. Eu dou banho no meu marido, ele é acamado, eu cuido dele, vocês imaginam. Eu estava com Covid, fiquei 5 dias com o Covid, sem saber que eu estava, tossindo, dor nas costas, dor de cabeça, dor de garganta, mas eu tinha que dar banho nele, cuidar, que ele é acamado, né? E olha o meu desespero. Aí quando eu fui na médica, ela falou, você está entrando no 6º dia de Covid. Eu falei, não pode. E aí o meu marido não pegou. Eu falei, olha, como Deus foi maravilhoso comigo, né? Porque eu cuidando dele, dou tudo na mão, na boca, dou banho, e peguei já a 3ª vez, fazendo coleção, né, de Covid. E ele não pegou. Agora ele opera dia 5, né? De novo pela 3ª vez de cirurgia. Eu venho passando por tudo isso. E aí o filho, não mãe, eu me cuido, não sei o que. Eu falei, mas Leonardo, eu nunca vi você usar máscara. E eu sou assim, o filho tá se arrumando para sair, eu começo 2 dias antes de conversar com ele. Mas você vai na porta, mãe, eu tenho 33 anos, mãe, não sei o quê. Então é o excesso de zelo, você querer proteger o filho das coisas do mundo, né? Mas não consegue, não vai conseguir. O mundo é deles, eles estão aí, eles querem abraçar o mundo, eles querem descobrir as coisas. E nesse ir para a balada é o que ele trouxe o Covid. Aí eu passei por isso, cuidando do marido, e o meu medo era o marido pegar, né? A imunidade dele é muito baixa. Aí ele entrou em desespero, o filho. Eu entrei em desespero por estar cuidando do marido, então foi aquela... E é só na dor mesmo, no desespero, na dor ali, que eles... Mas se arrependeu, ficou um pouquinho só dentro de casa também, já voltou para a balada, né? É os amigos, porque os amigos vai, porque os amigos isso, e vai atrás dos amigos, né? Assim. É um filho maravilhoso? É, mas a balada ele não deixa. Mais alguma pergunta? A culpa e o caso de culpar o obsessor, culpar um desencarnado por você estar daquela forma. A gente tem um grande amigo que não pode estar aqui hoje, embora a gente às vezes pergunta o que é prova. Ele fala tudo que dói, tudo que nos incomoda, todo aquele assunto que chega na gente, a gente desvia e a gente joga a culpa no nosso obsessor. Isso não é ele, não é meu, é meu obsessor, ele vai continuar fazendo isso. Então eu acredito que a prova, tudo aquilo que chega em nós, de alguma forma, que naquele primeiro momento a gente quer dominar a bola e passar para o próximo, é aí que a gente tem que dominar a bola, olhar para ela, refletir. O caso da Mariane, está conectada, está com bons pensamentos, que a inspiração vem. A gente vai entender que aquilo é uma prova simples. A gente tentou frisar muito na vida lá do filho rebelde, né? Ele teve várias oportunidades simples de passar de uma forma positiva por essas provas para não chegar no nível de expiação e sofrer como sofreu. Então, a gente tem muito essa questão de terceirizar nossa dor, nossa culpa. Eu acho que é nesse momento que a gente tem que dominar isso, refletir. Claro, nem tudo a gente vai absorver,
Mas eu acho que é essas situações que a gente tem que refletir um pouco mais. Mas pode sim. Não vamos anular a sua pergunta, né? Vou falar que não é. Aproveitando o seu gancho, nós falamos um pouco de culpa aqui nesses 2 dias atrás, mas é bom reforçar. A culpa não serve para nada, a não ser para frear a gente, sabe? Para limitar a gente a avançar. Por que eu falo isso? A média, também que eu recomendo vocês, quem não leu, lê. Como o nosso cérebro, a gente, por questões culturais, foi ensinado o quê? É minha culpa, minha tão somente culpa. O que remete à culpa? O juiz está lá, bate o martelo. Culpado, o que vem em seguida? A sentença, o castigo. A gente entende que se eu sou culpado, eu preciso ser punido, preciso de castigo, né? Por isso que eu tenho essa tendência a transferir a culpa para o outro. Se alguém tem que ser castigado, que seja um obsessor lá. Então. Aí quando você muda um pouco o prisma, responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Mas por que mudar o prisma? Porque responsabilidade é uma coisa que... Por exemplo, quem foi que derrubou aqui o projetor no chão? Fui eu, a responsabilidade é minha. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que aconteceu com ele, vamos levar para consertar e você paga para consertar. Você está reparando. Ou eu vou fazer assim, ah, foi você? Peraí, vamos lá fora que eu vou quebrar a sua cara agora. Você tem que sofrer para você pagar o que você fez aqui para mim. O que é mais produtivo? Eu acho que isso também, quando está nessa época de eleição, sabe, culpar a pessoa, julgar, várias coisas que a gente poderia fazer de proveito, a gente não faz, e acaba atrapalhando, sabe? Uma oração que a gente podia fazer com uma pessoa, com um amigo, um colega, nessa situação que está o país passando, nesse momento a gente podia fazer pelo menos uma oração, alguma coisa que a pessoa ajudar, sabe? E não estar nesse turbilhão que entra. Ao invés de procurar culpados, vamos ver qual é o nosso papel, né? em ajudar no tudo. Mais alguma pergunta? Só completando um pouco, a gente tem aquela cultura, você comentou isso ontem, mas eu acho legal a gente amarrar de novo, que quando a gente é culpado por algo, é responsável por algo, né, a palavra certa, a gente já pensa muito na punição. Deus é totalmente diferente daquilo que a gente foi doutrinado. Olha quantas oportunidades, quantas provas a gente tem durante a vida para reparar aquilo, isso. Olha, você matou, então está acabado. Tá, eu matei, essa encarnação, paguei perante a justiça do homem. Mas quantos anos eu ainda tenho para praticar o amor ao próximo, para tirar pessoas de um suicídio, talvez? Então a gente foi muito doutrinado para a questão de condenar, exato. Só que na verdade Deus é o inverso disso, Ele é amor, Ele nos dá oportunidade. Qualquer coisa que a gente faça, Ele sempre vai dar oportunidade para a gente reparar aquilo. Tem uma frase que resume isso tudo. Uma atitude no bem cobre uma multidão de pecados. Então não é ficar preocupado se eu vou pecar ou não. Faça o bem. Faça o bem. O que você puder. Está reparando um monte de equívocos. Gente, nós temos um sorteio. Vocês receberam um numerinho? Será? Alguém tem os 60? Se estivesse vindo, mais alguém chamando. Lembra que a gente não pode faltar? Quem tem 36? 36. Ah, não. Não, aí não. Só na Mega Sena, sim. Gente, nós gostaríamos de ficar aqui até meia-noite conversando, mas a espiritualidade tem mal o que fazer. Nós precisamos fazer uma oração aqui, uma peça para dispensá-los.